É possível ter alegria mesmo diante das tristezas. É uma alegria estar com você nesta segunda-feira. Que bom que você esteja aqui. Hoje o assunto é de tremenda importância, alegria em meio à tristeza. Quero convidar você a continuar comigo até o final desse vídeo, onde estaremos tratando deste assunto tão primordial, a me ajudar a compartilhar a palavra de Deus através das redes sociais, dando seu like, se inscrevendo e compartilhando. Quero destacar também que o propósito de João é compartilhar as boas novas de salvação através de Jesus Cristo. Para entendermos melhor o capítulo 16, é preciso olhar para o capítulo 14 e 15. No capítulo 14, os discípulos estavam tristes, estavam entristecidos. Jesus falou que estava indo embora, mas naquele momento Jesus falou que iria e voltaria para que a felicidade deles fosse completa. Quando chega no capítulo 15, nós observamos que Jesus fala de perseguições, fala de dificuldade, mas fala que o segredo para ter uma vida feliz está na pessoa de Jesus Cristo. Ele faz a comparação que Jesus, que ele é a videira verdadeira e os discípulos são os ramos. Para que os discípulos possam encontrar verdadeira felicidade, é preciso estar ligado no ramo que é Jesus. E não só estar ligado, mas permanecer nele, que o texto fala que o agricultor, que é o pai, pode cortar ou podar. Cortar é separar totalmente, e podar é aquilo que impede que você receba a verdadeira felicidade. Agora, no capítulo 16, Jesus completa o entendimento dos discípulos para que eles possam ter a verdadeira felicidade, que é a pessoa do Espírito Santo, que é o encorajador que Jesus fala no capítulo anterior. E Jesus começa o capítulo 16 mostrando que as lutas, as dificuldades é inerente ao cristão. A palavra de Deus diz que aquele que quer viver piedosamente passará por dificuldades. Então as lutas são constantes na vida cristã. Entretanto, Jesus mostra a partir do capítulo 14 e agora se aprofundando no capítulo 16, que essa felicidade é possível através da permanência em Jesus. E a permanência em Jesus é estar enraizado nele. É por isso que agora, no capítulo 16, ele fala da pessoa do Espírito Santo. Antes de entrar propriamente no assunto, Jesus fala das perseguições, conforme eu falei. E essas perseguições agora já não é de forma externa, é interna, porque é dentro da sinagoga, onde os discípulos viviam a sua vida religiosa. E eles seriam perseguidos dentro da sinagoga. E é interessante que essa perseguição é porque eles estão servindo a Deus diferente da forma que os líderes religiosos entendiam. Então, o que Jesus está mostrando é que, como os líderes religiosos não compreendem quem é realmente Jesus, eles vão perseguir os discípulos. E nós podemos conviver com essa situação. Quantos lugares pessoas estão sendo perseguidas, mortas, principalmente lugar onde há uma perseguição muito grande da igreja, em vários lugares no mundo nós podemos ver isso, porque as pessoas não compreendem exatamente quem é Jesus. Estão fazendo algo achando que estão corretos, mas na realidade não estão dentro do propósito que Deus estabeleceu para cada um de nós. Então, no capítulo 16, Jesus não entra na fonte da felicidade, que é a fonte da felicidade de Jesus, mas ele mostra que o caminho para que possamos ter a felicidade está em permanecer. E para permanecer é necessário que tenhamos a ajuda da pessoa do Espírito Santo, porque é ele que nos conduz. Quando Jesus fala que iria ao Pai, não nos deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo, para que ele assim pudesse nos ajudar. Agora, como o Espírito Santo vai nos ajudar a poder ter acesso à fonte da alegria que é Jesus? O texto fala não somente para o cristão, mas também para o não cristão. Para o não cristão, o texto diz assim lá no verso 8, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é interessante esses fatos, porque as pessoas precisam entender que são pecadores. Então o Espírito Santo mostrará ao mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele.
Agora, para nós cristãos que já compreendemos que é necessário permanecer em Jesus, como o Espírito Santo irá nos ajudar? O texto diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá em toda a verdade. É interessante que desde o início que Jesus começou a sua jornada com os discípulos, a verdade ia sendo formada no coração dos discípulos gradualmente. Tanto é que já no final do ministério de Jesus, podemos ver no capítulo 14, eles tinham muitas dificuldades. E agora Jesus esclareceu a eles a respeito da pessoa do Espírito Santo, que o Espírito Santo que daria esse entendimento a eles, quando o Espírito da verdade virá ou conduzirá na verdade. E ele continua dizendo assim: ele me glorificará, porque lhe mostrará tudo o que recebe de mim. Ou seja, através do Espírito Santo, nós temos entendimento a respeito das verdades eternas. E ao conhecer as verdades eternas, traz paz no nosso coração. Mesmo diante de dificuldades, à luz das Escrituras, nós sabemos que a situação que nós estamos passando com dificuldade, com tristeza, é apenas um tempo curto, mas que em Cristo teremos a verdadeira alegria, que é a alegria eterna. Por isso que ele afirma novamente: o Espírito lhe contará tudo de mim, e a tristeza será transformada em alegria. Então Jesus está nos ensinando que ele é a fonte da alegria, mas para que nós possamos ter essa alegria de forma plena, é preciso ter na pessoa do Espírito Santo a direção correta. É isso que Jesus está nos ensinando quando ele diz assim: ele conduzirá a toda a verdade. Ele nos alerta também que essa alegria completa será no céu, onde teremos novo céu, nova terra, não haverá nem choro, nem tristeza, nem dor, porque estaremos para sempre na presença do Senhor. Lá teremos a plena alegria. Jesus nos mostra que ainda teremos dificuldade. Ele diz assim: vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas sua tristeza transformará em alegria. Por que Jesus está falando isso? Porque logo em seguida Jesus seria preso, seria condenado injustamente, seria crucificado numa cruz. E tudo isso ia somar mais tristeza no coração dos discípulos. Então Jesus está dizendo: olha, eu vou passar um tempo difícil, mas o mundo se alegrará. Por que o mundo se alegrará? Porque as pessoas que querem condenar Jesus veem ele como uma ameaça, é como se estivesse eliminando uma ameaça. Mas quando Jesus ressuscita, aí a alegria dos discípulos voltarão, porque Jesus ressuscitou, e aí vai ampliar o entendimento dos discípulos, que irão cada vez mais compreendendo a verdadeira alegria. E essa alegria se completará quando Jesus voltar. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão, e ninguém poderá tirar esta alegria. Então, que coisa tremenda, entendermos que a verdadeira fonte de alegria está em Jesus. É preciso permanecer em Jesus, mas para isso nós precisamos da pessoa do Espírito Santo para que possamos permanecer em Jesus. E ao permanecer em Jesus teremos luta e dificuldade nesse tempo presente, mas haverá um dia em que esta verdadeira alegria será algo eterna em nossas vidas. Por isso, até que Jesus volte e possamos ter essa verdadeira alegria, é preciso, hoje, diante de todas as lutas que você esteja passando e dificuldade, permaneça em Jesus. E permanecer em Jesus dependemos da pessoa do Espírito Santo. Agora, como o Espírito Santo nos conduz a permanecer em Jesus? Através da leitura da Palavra de Deus, através da oração, através da comunhão com os irmãos, através do compartilhar as boas novas para que as pessoas também possam compreender. Precisa então caminhar nessa direção. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei as lutas que você está vivendo, mas saiba que a verdadeira felicidade está em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Que Deus abençoe você ricamente e que você possa, da mesma forma que os discípulos, na pessoa de Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo, ter a sua tristeza formada em alegria. Conto com você para que você também me ajude a divulgar esta palavra pelas redes sociais, dando seu like, compartilhando e também se inscrevendo. Deus abençoe, até segunda.